Jair Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a atriz Tainá Miller e o psicólogo Rossandro Klinger. Bem-vinda, Tainá. Obrigada, tudo bem, gente? Ótimo, bem-vindo, Rossandro. Prazer, Jair. Finalmente a gente se encontrando, né? E a gente passou aí muito medo, né, com essa questão do isolamento social, dessa pandemia de coronavírus, e agora que começa a flexibilização, a gente continua também com muito receio, né? Tem um desejo de sair às ruas, mas também muito receio, muito medo, né? Eu começo esse papo perguntando para a Tainá o seguinte: Tainá, como que você lidou, né, com esses medos, esse receio durante esse período de isolamento, né? E como você está lidando com essa perspectiva aí de flexibilização? Parece que você teve algumas coisas que lembraram sintomas, né, de coronavírus em março, fez o teste, deu negativo. Como você lidou com essa situação toda, Tainá? A primeira semana eu confesso, fiquei muito ansiosa, até meio panicada, e eu não sei se isso que baixou minha imunidade também, né? Até hoje eu não sei direito o que eu tive, mas enfim, uma semana depois eu comecei a ter sintomas, eu tive febre durante 8 dias, e falta de ar, e aí, obviamente, eu ficava pensando, será que eu não tô me autossugestionando por causa desse medo que eu tive, assim, né, nesse primeiro impacto, essa primeira semana? Mas realmente foram sintomas que duraram entre 15 e 18 dias, assim. Minha médica tinha certeza que era, meu pneumo tinha certeza que era, mas eu fiquei em casa e tal, monitorando e fui melhorando. Fiz o teste depois no final desses sintomas, então, assim, existe a possibilidade de eu ter tido e não ter resultado positivo porque já estava no final. Aí tudo bem, né? Vou fazer depois aquele sorológico para ver se eu tive contato e tal. Fiz o sorológico recentemente, isso já 3, 4 meses depois, também deu negativo. E eu perguntei para minha médica o que eu tive, pelo amor de Deus, foi uma coisa psicológica? Foi um outro vírus? E ela falou assim, não, psicológico, febre psicológica de 8 dias é uma coisa muito... Todos os sintomas que eu tive outros sintomas, enfim, muito difícil, mas você pode ter pegou uma H1N1, que estava também na época bem disseminada aqui, ou você entrou naquele grupo de 20% de pessoas que teve e não fez imunidade. Nossa, aí eu vi, assim, o quão complicada é essa doença, né? Enfim, esse primeiro momento foi super já, assim, clima coronavírus total na minha casa. Eu fiz isolamento do meu filho, fiquei 15 dias, foi muito difícil essa parte, assim. Mas, enfim, quando passou tudo e eu entrei na quarentena real, que eu falo, né, que todo mundo tá vivendo dentro, assim, circulando livremente pela casa, mas sem poder sair de casa, aí foram várias fases, assim, ainda são, né, muitos altos e baixos, tem momentos que, ontem, por exemplo, foi um momento que eu pensei assim, cara, a vida vai ser assim agora, tipo, a gente vai nem mal lembrar de como era antes, porque será que vai voltar o que era antes? Porque eu vi no Jornal Nacional que na melhor das hipóteses, em junho a gente tem uma vacina, junho do ano que vem, então eu acho que eu defino como montanha-russa, assim, esse momento. Você já conseguiu sair de casa com a flexibilização? Você contou um pouquinho antes da gente começar para mim que você, justamente nesse período, você voltou do Rio para São Paulo, você está em São Paulo, você já conseguiu sair de casa? Você já conseguiu fazer alguma coisa na rua? Ou ainda o medo, o receio te paralisou, te deixou dentro de casa? Como que foi isso? Então, eu fiquei totalmente isolada nesses 4 meses primeiros, né? Nem para o supermercado, a gente pedindo tudo, aquela coisa, desinfectando tudo quando chega em casa. Só que aí, quando eu vi que o meu filho começou a ficar muito rebelde, muito emocionalmente abalado mesmo, de não ter contato com ninguém, de não poder correr livremente, a gente começou a pensar em sair. Aí, ontem, eu acabei de voltar de 4 dias na Serra. Eu aluguei uma casa, assim, não tive contato com ninguém também, nem com a proprietária, peguei a chave lá, confiei que ela tinha limpado tudo direitinho, e a gente ficou 4 dias e foi muito importante, assim, ele olhava, assim, para os morros, né, da Serra e falava, mamãe, eu posso ir até lá, sabe? Agora eu estou pensando em fazer essas pequenas viagens, assim, de repente passar um fim de semana num lugar. Agora, a saída na cidade em si, tipo, entrar num shopping é uma coisa para mim fora de cogitação. Pensando um pouco nas coisas que a Tainá contou, dessa situação angustiante, de medo,
e ainda mais com essa flexibilização, a gente não vê a hora de sair de casa, mas tem receio, tem medo, assim, como lidar com tudo isso, né? Um pouquinho essas duas... Pois é. Primeiro foi realmente desacelerar, né? Você sabe que a gente que faz palestra, você também faz isso, mas eu estava num ritmo desde 2017 de 22 dias fora, Brasil e mundo afora. Então eu quando perguntavam você mora onde, eu dizia eu moro na Gol, na Azul, na Latam, na American Airlines, depende de onde você perguntar. Então isso estava muito estressante, eu já estava decidindo desacelerar, isso já era uma coisa que para mim já era uma realidade. Estava com a decisão de dar uma diminuída, mas aí a natureza tomou a decisão por mim. Eu digo que o que aconteceu não foi um convite, porque convite nós podemos recusar. A natureza nos impôs uma intimação para repensar a vida, repensar modelos, formas de viver. Então, no primeiro momento, foi essa adaptação. Os 2 primeiros dias foram meio caóticos, porque eu estava no ritmo e, de repente, é como se fosse um freio muito brusco. Mas aí eu pensei, o que eu diria para os meus pacientes? Se eles estivessem me perguntando o que fazer numa situação dessa. Então, eu vou aplicar, né, em mim, porque muitas vezes a gente está lá, sabe, mas precisa tomar consciência do processo, nomear as angústias, as dores, para poder conseguir direcioná-las. Então, percebi que eu precisava de rotina, então comecei a acordar cedo, fazer exercício todo dia com minha esposa na varanda, com o personal no telefone, sabe? Depois disso, tomar banho. Eu comecei a me preocupar com a saúde mental das pessoas, então criei um movimento chamado Quarentena Sem Pirar nas redes sociais, que era um curso gratuito online que virou um movimento. Então, me senti tendo rotina, tendo propósito. A minha preocupação, eu acho que a preocupação, você também sabe muito bem disso, é que a quarta onda é de saúde mental. E a gente sabe que as pessoas estão muito angustiadas com esse retorno, a forma como isso vai se dar. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que fazer sempre aquela escolha inteligente. Quais são as coisas que dependem de mim? Quais são as variáveis que estão sob meu controle? Quais não estão? Então, não está sob meu controle a vacina, não está sob meu controle a imunidade de rebanho, não está sob meu controle o quão vai ser severa essa crise econômica, está sob meu controle as pessoas que eu amo, que dependem de mim financeiramente, as pessoas que trabalham comigo, a minha atitude diária. Então, eu comecei a me concentrar nisso e também fiz um filtro importante, que é ouvir notícia pontualmente numa hora do dia. Porque nos 2 primeiros dias eu ficava trocando de TV, sabe? Eu me lembrei que eu estava igual a quando houve o atentado do World Trade Center. Eu ficava CNN, Globo News, Globo, não sei o quê, e você começa a pirar. Eu digo, não, deixa eu escolher uma hora para me informar, senão você começa a ser detonado, né, por um sentimento de impotência maior do que já temos. E assim, eu acho que essa sensação que estamos todos no mesmo barco, né, não tá fácil para ninguém, também dá uma ajudada, né, Rossandro, a gente perceber que de alguma forma todo mundo está sofrendo, tem momentos mais angustiantes, momentos mais difíceis, todo mundo. Queria perguntar para a Tainá, como você faz, né, para segurar a tua onda e a onda da tua família nesses momentos mais difíceis, nos momentos em que ou você fica muito para baixo, ou você fica muito angustiada, ou que alguém em casa não está nada bem. Como que você faz para segurar essa onda e tentar voltar a um ponto de equilíbrio? O que você tem feito? Olha, eu tenho também tentado ficar numa rotina também de exercícios aqui, tentar com criança, eu acho que a quarentena ela ganha outros contornos também, né? Às vezes eu desejava ter um espaço para mim, realmente, ou até para ficar mal, sabe? Hoje eu não tô afim, sabe? Hoje eu não tô afim, hoje eu tô afim de ficar na cama, mas não tem muito como fazer isso. Tiveram alguns momentos que eu fiquei mal, e aí outros momentos que meu marido também, pô, hoje não tô legal, e aí a gente tenta segurar a onda do outro, entendeu? Também me permitir, sabe? Saber que, bom, hoje para mim não deu, sabe? Não tô legal, não tô afim, vou usar esse tempo também porque eu acho que esse contato com a gente mesmo, esses mergulhos também são importantes, né? E aí ele segura a onda do Martim, e aí também quando ele não tá muito bem, eu também seguro a onda do Martim, e assim a gente vai revezando. A gente se preocupa muito em tomar sol, porque o sol é uma coisa que anima, né? E fica em contato um pouco com a grama, e essa escapada que a gente deu agora para a natureza. Enfim, acho que a gente, quando dá vontade de reclamar e de surtar, a gente pensa que a gente nem tem o direito de fazer isso, porque na verdade a gente está bem, a gente tem comida, a gente tem uma casa, a gente, sabe? Mas tudo bem, eu acho que também, às vezes, a gente também fica deprê pelos outros, né? Eu me entristece muito a situação de várias pessoas e da maior parte das pessoas, né? Que estão desesperadas nesse momento. Não é que eu também não me atinja, eu tô aqui, eu tô bem e dane-se o resto. Eu acho que a gente essa quarentena e esse vírus, toda essa situação veio para comprovar uma coisa que a gente já sabia, mas que tá evidente, que a gente é uma teia, na verdade, totalmente interligada. Então, não adianta também eu tô ótima,
mas tem, sei lá, a maioria das pessoas estão péssimas, ou tem gente morrendo, ou tem gente enlutada. Então, é uma coisa que nos atinge, e eu acho que a minha principal estratégia é aceitar também, sabe? Tudo bem ficar triste, tudo bem ter um dia mais ansioso que eu vou me jogar no chocolate. Pelo menos eu não voltei a fumar, eu já achei uma super vitória. Parei de fumar, eu tinha esse vício horroroso, e aí eu pensei, me deu medo até disso. Nossa, será que eu vou voltar a fumar na quarentena? Mas tô segurando, então eu me jogo no chocolate, aí depois malho, compenso na malhação, sei lá. É um dia de cada vez, eu acho, né? Ô, Sandro, o Tainá falou uma coisa que é um dos assuntos que você trabalha muito, né? Essa coisa do estar em grupo, estar em sociedade, de empatia, né? Muita gente Uhum. fica mal, às vezes, com o que vê fora, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar tão mal, porque senão a gente não consegue levar a nossa vida, né? Que orientações, que dicas, o que você tem conversado com os teus familiares, com os teus amigos, com os teus pacientes? Assim, o consultório, por causa dessas viagens, eu tive que terminar fechando, né? Eu digo que eu estendi o consultório às palestras, aos livros, aos cursos online, às lives. É uma forma de você entregar o conteúdo das pessoas e tem um sentimento de que a gente não está fazendo uma terapia, mas está agindo terapeuticamente. Inclusive, esse bate-papo da gente é terapêutico para nós três que estamos aqui e para quem vai nos assistir, que vai se identificar, vai colar as angústias de Tainá, perceber, por exemplo, como a vida real é isso, o filho gritou e ela vai lá dar atenção, é importante mostrar que é essencial. A família, ela foi lá e cuidou, não ignorou a criança. Para muitas pessoas, esse gesto, por exemplo, já vai ser terapêutico, já vai explicar certas angústias humanas. Ela falou uma coisa também, Tainá, que é muito bonito, porque isso, assim, a empatia social é um tipo de inteligência emocional que, infelizmente, nem todo mundo tem. Então, eu tenho até dito muito, sabe, Jário, que é muito normal estar normal em tempos de anormalidade. A gente tem que aceitar. Eu estava fazendo uma live com um amigo e ele disse assim, Sandro, eu estou oscilando, tem dia que eu estou bem, que eu estou mal, e você? Você está muito melhor que eu, porque no mesmo dia eu fico bem mal, bem mal, bem mal. Eu estou oscilando mais que a bolsa de valores. Só que aí, depois de um tempo, você começa a perceber que eu preciso, obviamente, manter a minha solidariedade e compaixão para com quem não tem as circunstâncias que a gente tem materiais, né, e emocionais, porque tem gente que está mal emocionalmente, tem casamento se desfazendo, então tem várias circunstâncias acontecendo ao mesmo tempo, e a gente conhece amigos que ligam e dizem que estão vivendo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser grato pelas conquistas que a gente tem, tanto do ponto de vista financeiro como emocional, que a gente pode ter não somente um lar no sentido físico, mas também emocional, no sentido de se sentir abrigado afetivamente. Tainá colocou aí, um dia eu estava bem, outro dia meu esposo não, mas a gente se apoia, né? Mesma coisa aqui com Janine, então assim, essa oscilação era muito natural. Teve um dia aqui que eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, e aí eu fiz aquela velha clássica identificação, né? Eu parei e pensei, o que está acontecendo comigo, com as pessoas que eu amo, para que justifique tanto mal-estar? Foi quando eu percebi que eu tinha meio que captado uma bad vibe global, sabe? Assim, porque não tem hora que é tão punk o que está acontecendo, porque, ó, vamos combinar, não é uma coisa comum que está acontecendo, nós não podemos minimizar os impactos disso. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente jamais viveu algo semelhante, são hoje, em números reais, 60, só de professores, 60 mil professores em casa, 1,4 bilhão de alunos em casa, fora todo o resto do contexto da sociedade. A sensação de olhar, eu moro aqui na principal avenida da cidade, no 23º andar, e olhar completamente vazia, me deu uma sensação no início que eu estava vendo um apocalipse zumbi, sabe, The Walking Dead, aquela sensação de que daqui a pouco ia aparecer zumbi, até que você vai entendendo que aquilo ali é uma necessidade, e eu fui percebendo isso, eu colaboro, eu ajudo, mas eu preciso continuar a minha viagem, porque, inclusive, se eu não ficar bem, como é que eu vou ajudar as pessoas que vão ficar mal? E olha só, não são só Tainá e Rossandro que andam angustiados aí com esse momento, com essa possibilidade de flexibilização. Muitos dos nossos leitores, da nossa audiência, também têm sentido esse impacto. E aí eles mandaram dúvidas. Aliás, se você tem dúvidas, só caçar as redes sociais do Viva Bem UOL e escrever para a gente, que a gente tenta colocar as perguntas durante o programa. Eu separei uma dúvida para o Rossandro e uma dúvida para a Tainá. Vou começar pela Tainá, vamos ver. Tainá, o leitor pergunta o seguinte: você conversa com seu filho sobre o momento que estamos passando? Como você faz para explicar tudo isso e tentar tranquilizá-lo? Nesse primeiro momento, quando a gente ficou muito angustiado de saber informações, a gente também ficou ligando nas notícias e, bem ou mal, só os três em casa, ele acabou vendo, né? Aí teve aquele momento dos protestos antirracistas, que ele ficou assustado. Aí eu vi que eu
eu comecei até a parar de ver mais notícias por causa dele, porque ele não consegue ver uma tela, ele quer ver, e é muito duro, né? Como é que a gente explica para uma criança de 4 anos a gravidade de todas as situações que são apresentadas ali? Mas teve um momento que me marcou muito, que ele começou a chorar. No início eu falei, filho, a gente não pode sair na rua porque tem um vírus, é tipo uma gripe. Não era uma gripezinha, né? Mas era uma gripezinha, mas eu. Não, gripe é uma coisa que ele conhecia, é tipo uma gripe, então a gente não pode sair. E ele rapidamente entendeu. Só que teve um momento que eu acho que ele absorveu um pouco essa nossa angústia ali inicial e ele começou a chorar muito, falando: mamãe, eu não quero pegar gripe, eu não quero pegar gripe. Aí eu expliquei para ele: não, filho, não se preocupa, a gente está se cuidando, você não vai pegar. Aí falei: ela não é perigosa para crianças, ela pega mais, sei lá, sabe? Dei uma enrolada ali, tipo, para tentar que ele se afastasse desse medo um pouco e não vivesse isso, assim, porque eu vi o quanto estava atingindo ele. E hoje, ontem, por exemplo, ele, antes de dormir, ele falou: mamãe, eu tô muito triste que eu não posso encontrar os meus amigos. Aí parte o coração da gente, né? Porque é uma coisa inédita, a gente nunca passou por isso. Eu acho que a nossa geração, bem ou mal, foi uma geração privilegiada até então, porque a humanidade passou por coisas inimagináveis para a gente chegar até aqui, mas a gente passou por um período relativo de calmaria, né, assim, mundial. Então, assim, a gente realmente não tem, eu não tenho instrumentos para dizer para ele assim: ai, filho, eu já passei por isso, isso passa. A gente não tem como dar uma previsão, isso vai passar semana que vem. O que eu tento dizer é que um dia vai passar, ele vai voltar a brincar com os amiguinhos, a escola vai voltar e que pelo menos a gente está junto. Eu sempre abraço ele e falo: pelo menos a gente está junto, pelo menos a gente está aqui, papai e mamãe e tal. É o que eu posso, assim, sabe? Porque talvez seja inédito uma criança, 1 ano, sei lá quanto que vai durar isso, sem contato com outras crianças numa fase tão fundamental. Me preocupa tudo isso. E para o Rossandro? Rossandro, terapia é essencial nesse momento ou as pessoas conseguem contar só com as suas redes de apoio? Bom, primeiro responder para a Tainá que certamente muita coisa a gente só vai entender depois, porque a gente não consegue responder agora como é que vai ser a reação se a gente ainda não saiu para esse chamado novo normal. Mas certamente muitas teses e doutorados serão feitas em psicologia, sociologia, história, economia, para explicar esse tempo que a gente está vivendo, que de fato, ela lembrou, é muito estranho, porque essa nossa geração não passou por isso. A humanidade passou, mas não nossa geração. Mas, ao mesmo tempo, uma criança de 4 anos, como é o caso do seu filho, ela é muito resiliente, tem uma plasticidade neurológica muito grande, e a gente lembra muito pouco de coisas que são ali dos 6 anos para trás. Acho que a grande dificuldade para as crianças, de modo geral, e para os pais também, é ter que abrir mão desse convívio que tem lá, claro, obviamente, um peso quando você, por exemplo, está mal e não pode ficar mal porque ele está lá demandando sua atenção, que você não pode ver a notícia do que aconteceu lá com o George Floyd porque ele pode ficar incomodado, mas tem um monte de momentos maravilhosos que a gente, numa vida corrida, não tem como perceber. A gente está se percebendo com mais detalhes, mais nuances, o comportamento, até a casa, a gente está vendo espaços que a gente não dava conta de observar. Com relação à pergunta que foi feita, Jário, assim, se a gente precisa de terapia ou não, eu acho que se eu pudesse dar um presente à humanidade, seria terapia, sabe? Eu acho que é um presente eu faço até hoje, eu acho que é muito importante, só que, claro, não é uma realidade para todo mundo, embora existam muitos atendimentos gratuitos nas universidades, nas faculdades de psicologia, mas ainda assim não atinge a demanda de pessoas que necessitam. Tem grupos de apoio, terapia comunitária, várias formas de ajudar, mas sem sombra de dúvidas, a importância de uma rede de apoio afetivo familiar é fundamental. Muitas vezes, e até essencial e o suficiente para que a gente possa se erguer. Acontece que nem todo mundo tem essa rede de apoio funcionando a contento, porque nem toda família tem um grau de harmonia significativo que faça com que essa pessoa, esse grupo, possa ser categorizado como rede de apoio. Mas aí também tem amigos, e a gente mesmo que não podendo estar presentemente com eles, nós temos um mundo virtual. Imagine se a gente estivesse passando por isso nos anos 80, né? Sem nenhuma possibilidade de internet, de contato, seria muito mais doloroso. Então a gente tem muitas possibilidades, o que a gente não pode, isso é essencial, é ignorar os efeitos do que está acontecendo sobre a nossa vida, tentar deixar que as emoções não sejam nominadas e trabalhadas, porque isso pode provocar efeitos deletérios no futuro.
Aproveito então agora para fazer duas perguntas para a Tainá e para o Sandro. Aí vocês podem escolher a ordem que vocês querem responder. Basicamente é o seguinte: como fazer, né, com que o medo não paralise a gente? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta vocês acreditam que na volta, nessa flexibilização, né, a gente vai ter se tornado seres humanos melhores? Vocês acham isso? Ou eu estou tendo uma visão muito romântica? Eu fiz uma série de lives chamada Conversas de um Novo Mundo, justamente porque, também pela minha espiritualidade, eu também adoro o espiritismo, enfim, todas as minhas inquietudes existenciais parece que culminaram nesse momento. Alguma coisa dentro de mim me falou no início disso tudo que é como se eu tivesse me preparado a vida inteira para isso. É muito louco, assim. E aí eu gosto enfim, tem um amigo que é astrólogo, que falou que meio que isso já estava previsto pelos astros, e aí eu realmente comecei a pensar, de repente é um salto de evolução e consciência para a humanidade mesmo, né? De repente é um acelera. E aí outras coisas começaram, aí depois, quando começou a passar o tempo e tal, eu comecei a ver que muita coisa continuava igual. E aí, quando abriu o shopping, as pessoas foram desesperadas pro shopping, sabe? Fazendo fila na porta de uma loja, expondo a própria vida em risco para consumir, e a Amazônia pegando fogo, e os indígenas morrendo, sabe? Eu sinceramente, eu adoraria acreditar que essa é a grande oportunidade que a gente está tendo. Mas, por outro lado, por coisas que foram acontecendo, assim, me deram um pouco de desesperança. E eu acho que a humanidade vai dar um salto evolutivo, mas talvez não seja ainda agora. O Ailton Krenak, que para mim é uma luz, assim, nesse momento, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente tende a uniformizar a humanidade, como se fosse a humanidade, quando, na verdade, convivem nesse planeta, coabitam várias humanidades. Então, o que eu vejo muito claramente é que tem uma humanidade que quer se transformar, que quer evoluir, que tem empatia, que quer continuar nesse planeta, que quer entrar em simbiose com o meio ambiente. E tem uma outra humanidade que não, que é a humanidade que eu chamo que é a humanidade suicida, que não se importa de ir para uma aglomeração e, de repente, morrer, que não se importa, que prefere ficar usando gasolina pelo resto da vida, mesmo que isso vá gerar milhões de mortes daqui a 10, 15 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez o maior conflito que a gente tenha atualmente é, na verdade, trazer uma consciência mais uniforme para essas várias consciências que estão coabitando o planeta, que são muito diferentes e têm desejos diferentes. É verdade, Tainá. Eu acho que talvez Lulu Santos diga muito bem, né? Assim caminha a humanidade, com passo de formigas e sem vontade. Eu acho que a gente entende. Eu concordo com você. Mas a gente, quando olha historicamente, eu sou positivo, assim, sabe? Apesar de ver todos esses sinais que você está vendo, a humanidade nunca foi transformada porque a massa mudou. A humanidade sempre passou por transformações porque um grupo mudou e começou a impressionar essa massa. Digamos que a gente poderia dividir assim o mundo entre os que eu vou chamar aqui de despertos, que são essas pessoas que você falou, que têm uma consciência ecológica, um sentimento de coletividade, de necessidade de se sentir participando de um todo, uma consciência cósmica mesmo, né? E de responsabilidade para consigo e para com a espécie, para além do seu próprio ego, da sua própria tribo, da sua própria raça, cor, sexualidade, essas pessoas que estão tendo essa visão mais ampla. Existe uma multidão que dorme, e existe o grupo dos espertos, a galerinha que, né? Então, qual seria o nosso objetivo? Seria que o grupo dos despertos aumentassem para que a gente diminuísse a força do grupo dos espertos para a gente fazer uma tensão para puxar essa galera para cá. É assim que começa um ponto de inflexão histórica, que é o que a gente está vendo aqui. As mudanças elas vão vir primeiro nas corporações. O campo da política será o último a ser atingido. Mas as empresas vão dizer, a gente não vai querer destruir o ecossistema, senão os negócios vão à falência. Então nós queremos que a Terra continue viva e elas vão terminar chegando à classe política. Ela vai ser a última a mudar por questões que a gente nem vai discutir aqui para não deprimir a nossa audiência aqui. A pandemia ela fez uma espécie de tomografia computadorizada do planeta e da mente humana. Né? Então a gente está vendo aqui, por isso que dói de forma muito nítida, e talvez por isso eu acho que o Oscar que foi dado ao filme sul-coreano foi meio que uma previsão de como a gente se sentir com as muitas diferenças sociais que sempre existiram,
mas que a gente ignora quando vai para o shopping, para a praia, tomar uma, e a humanidade que não tem um padrão de vida que se exploda, né? Agora está muito vivo isso, então algumas pessoas estão começando a se incomodar. Então, claro, não vai ser assim, tipo, terminou a pandemia, todo mundo vai de mão dada em praça pública, cantar Imagine, não, beleza, paz e amor, nada disso, longe disso. Tem pessoas que vão voltar tão egoístas e tão perturbadas e tão adormecidas emocionalmente como sempre foram. Mas a cada crise há um despertar de consciência coletivo, há um pulo de desenvolvimento cultural, tecnológico, que essa é a minha esperança, baseado no que aconteceu no passado, e sei que nós três e quem está nos assistindo faz parte do grupo 2 Despertos. Estamos aqui para poder ajudar a galera que está dormindo e indo tomar todas no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade do Brasil na primeira noite que libera. Essas pessoas devem ser olhadas com muito mais com um sentimento de compaixão pela forma como elas dormem diante da dor do mundo e da seriedade do compromisso, do que alguém para ser encarado como inimigo, que eu sei que não é o caso que nenhum de nós os encara assim. E o medo, ele tem uma função psicológica essencial de proteção. Uma criança que não tem medo de atravessar uma avenida, ela é atropelada, né? Se seu filho não tivesse medo da gripe, né, como ele falou, se ele não tivesse medo da gripe, ele ia poder se expor. Então, o medo, nesse momento, ele é importante, mas se ele medo, eu digo sempre, medo não é um lugar onde a gente deva morar, a gente deve passar por ele. Ninguém estaciona no medo, ele deve ser só um elemento de despertar de consciência para que a gente possa seguir. Se você sente que, de repente, você foi tomado de um medo paralisante, aí sim a indicação de ajuda, inclusive de tratamento psiquiátrico com medicamento que vai poder tirar você de um grau excessivo e paralisante de medo. Mas uma coisa que eu sempre dizia para as pessoas, eu digo sempre, a gente tem que fazer com medo mesmo. Ninguém pode esperar um ideal para poder agir. Eu não posso esperar estar bem para poder agir. Muitas vezes é agindo que eu começo a ficar bem. Então, às vezes, você tem que ir com medo mesmo. O paciente está em tratamento de pânico, ele vai para um processo gradual de ir de encontro àquilo que provoca o pânico, né? A exposição progressiva. Porque se ele ficar o tempo inteiro esperando um dia ficar bom para poder enfrentar, ele nunca vai enfrentar. Exatamente. Sim. Muito legal. Essa questão de paralisar eu acho que é o medo do medo também, né? É uma parada que eu tento me colocar assim um pouco distante, assim, eu tô com medo ou tô com medo de sentir medo, né? Porque geralmente o medo do futuro é medo de sentir medo, né? Porque o futuro não se apresentou ainda. Eu acho que o medo do futuro talvez seja o mais paralisante e ao mesmo tempo o mais irracional, porque a gente não tem como saber o que vai ser de verdade, né? E agora chegou aquele momento, Rossandro e Tainá, em que vocês têm que confessar, né, um hábito de saúde ou de saúde mental que vocês recomendam para as pessoas, para os pacientes, mas do ponto de vista prático vocês não conseguem fazer. Bom, para mim uma dica preciosa que na verdade eu não estou seguindo é a meditação. A meditação, eu conheci a meditação transcendental alguns anos atrás e durante 2 anos eu meditei disciplinadamente 2 vezes por dia e para mim foi uma mudança assim radical de vida. Eu sinto que a minha consciência realmente deu um salto ali naquele tempo que eu meditei. Eu acho que a meditação tem que ser vista como escovar os dentes, como comer, se alimentar, dormir, fazer exercício físico. Deveria estar totalmente incutida no nosso dia a dia. E tem vários tipos de meditação, né? Que eu fiz era a transcendental, mas assim, é realmente a academia do cérebro, assim, né? Eu acho que principalmente nesse momento. Por que eu não estou fazendo? Porque eu acordava todo dia e meditava. Aí tinha lá, aí no final do dia eu ia lá e meditava. Depois que eu tive filho, não vou nem culpar a pandemia, foi depois que eu tive filho, que a rotina da gente, que quem te acorda sempre é uma criança, para mim, assim, ficou muito difícil, sabe? Mas é uma coisa que eu sempre, de uma certa forma, me culpo, porque eu penso que não. Da mesma forma que eu separo um horário para malhar, sei lá, eu poderia separar para meditar. Agora, da mesma forma também que quando a gente se afasta do exercício físico, dá cada vez mais preguiça de voltar, a mesma coisa é a meditação. No meu caso, eu nunca nem tentei meditar, porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, então as minhas tentativas foram muito frustradas. Então, assim, eu não conseguia nada, assim. Quando eu sentava, eu lembrei que eu recebi um meme que era de um animal pensando assim, vai logo, paz interior, não tem o dia todo, né? Então, assim, aquela coisa de... Mas uma coisa que eu recomendo muito para as pessoas, porque já fiz e quando faço funciona, mas não consigo fazer sempre, é respirar. Que é uma das técnicas usadas no processo de meditação, inclusive. Quando você vai usar
a consciência do mindfulness, do aqui e agora, para que você possa viver essa experiência. Então, de fato, a gente pensa que o contar de 1 até 10 é uma mera piada, mas tem, de fato, uma função de você acalmar a superexcitação neurológica, diminuir a atividade das amígdalas superexcitadas cerebrais, não a da garganta, aumentar a atividade do córtex, agir com mais razão, e você tentar sempre responder, ou quando você estiver irritado, num outro momento, esperar, de fato, baixar a temperatura. Acho que é uma coisa que a gente deveria fazer sempre e pouparíamos de muitas dores de cabeça na vida. Legal. Então, esse foi o confessionário de Tainá e de Rossandro. Tainá, super obrigado pela tua participação. Rossandro, muito feliz de estar aqui com você pela primeira vez juntos. Faço minhas as suas palavras, tomara que seja a primeira de muitas. Uma atriz, um psicólogo e um psiquiatra, durante essa pandemia, tiveram sim momentos, estão tendo sim momentos de altos e baixos. A gente também tem medo, a gente também tem receio de voltar às ruas, de pensar nas flexibilizações, né? Mas saiba que estamos todos no mesmo barco e que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divide as nossas experiências, fica mais fácil para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta falando de alimentação e queria então mandar aí um grande abraço, um grande beijo para a Tainá e para a Rosana e para todos vocês. Beijos. Obrigada. Beijo, adorei. Beijo. Até a próxima. Qual?